Olá, no programa Rio Eco Desenvolvimento de hoje, eu e o deputado André Correia, do PPS, recebemos dois convidados que vão falar sobre geração de empregos aqui no Rio de Janeiro. O senhor Ariovaldo Rocha, que é presidente do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Naval, e o Benito Paré, que é do Sindicato das Empresas de Informática aqui do Rio de Janeiro. Bem-vindos ao programa. Para começar, né, deputado, é legal a gente saber um pouquinho de quantas empresas são no Rio de Janeiro e quantos empregos são gerados. Benito, você pode falar um pouquinho para a gente de quantas pessoas trabalham na área de tecnologia da informação aqui no Rio? Olha, se você somar quem trabalha nas empresas, na atividade fim das empresas, ou seja, as empresas cujo objetivo final é a informática, a tecnologia da informação, e ainda aquelas empresas que se utilizam de equipes próprias de desenvolvimento, você provavelmente deve chegar a alguma coisa próximo de 100 mil pessoas que trabalham em volta desta área no estado do Rio de Janeiro. São quantas empresas sindicalizadas? Empresas localizadas, né? Nós temos hoje nos nossos cadastros 11.800 empresas. E os trabalhadores da construção naval? Veja bem, na construção naval, em 2000, nós tínhamos aproximadamente 1.900 empregados. Hoje nós temos aqui no Rio de Janeiro já aproximadamente 30 mil empregos gerados na construção naval de 2003 até o presente momento, podendo acrescer, evidentemente, com a eficácia dos contratos da Rio Naval com a Transpetro e da Mauá com a Transpetro, podemos chegar a casa de aproximadamente 40 mil empregos diretos aqui no Rio de Janeiro. E quando a gente fala em 40 mil empregos, nós estamos falando em 300 mil empregos, que na verdade a gente gera 6 empregos de indiretos. Então, como não poderia deixar de ser, a construção naval, evidentemente, no Brasil, oficialmente nasceu no Rio de Janeiro, época de Barão de Mauá, e hoje nós estamos dando uma sequência e voltando realmente a ter uma indústria capacitada, com sustentação e já competindo no mercado internacional. Então, a geração de emprego hoje é em função da demanda que nós teremos daqui para frente. Temos aí alguns cronogramas, algumas possibilidades de negociações que pode atingir um volume considerável de empregos dentro do Rio de Janeiro. Deputado, são duas áreas muito importantes, né, para o desenvolvimento do Estado. Sem dúvida. O objetivo, inclusive, do programa Rio Eco Desenvolvimento, que é um programa da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, da qual eu tenho a honra de presidir aqui na Assembleia, ele visa justamente isso, levar ao telespectador novidades, investimentos, o que vem acontecendo na economia do nosso Estado. E hoje aqui a gente reúne dois setores que são estratégicos, né? O setor que a gente podia chamar, em que pese o avanço, né, tecnológico nos dois, mas a economia, né, do século XX, a economia física da construção dos navios, e talvez a economia do século XXI, que é a economia do conhecimento. E o Rio de Janeiro tem as vantagens comparativas para desenvolver bem e estar na ponta nesses dois setores. Portanto, eu fico muito feliz do doutor Ariovaldo e do Benito aceitarem esse convite da Comissão de Economia. E eu queria fazer a primeira observação para o doutor Ariovaldo. Hoje, há um programa de compras, né, que tem estimulado o ressurgimento do setor, que foram as compras da Transpetro. E eu gostaria de saber do doutor Ariovaldo como é que estão, eram 13 navios no Rio de Janeiro, e em que pé está isso, se os contratos foram assinados, se já começou fisicamente a construção dos navios. Eu queria... Como é que está o programa de reaparelhamento da Transpetro? Ok, deputado André Correia. O Rio de Janeiro, em verdade, ela ressurgiu na construção naval com as embarcações de pequenos portes, através da Petrobras, de grande porte, que são plataformas, que já se foram construídas 50, 51, 52, 54, enfim, várias plataformas já se construíram nesse ressurgimento da construção naval. Pois bem, nos preparamos, evidentemente, com tecnologia mais avançada, mas a construção naval não deixa de ser artesanal. A construção naval depende do ser humano, né? É intensiva em mão de obra. Intensiva em mão de obra. Então, hoje, com o programa elaborado pela Transpetro de 26 navios, o Rio de Janeiro foi contemplado com a maioria, que são 13 navios.
13 navios esses, que são 9 navios para Rio Naval, que fica aqui na Ilha do Caju, e 4 navios para o Mauá, que fica lá em Niterói, entendeu? Independente desses navios grandes, de grande porte, nós já temos encomendas também fora do sistema Transpetro Petrobras. Evidentemente, é o maior mandante de obras, de contratação no nosso estado, e no Brasil não deixa de ser. Recentemente, a Vale anunciou a compra de navios aqui no Rio. É exatamente isso que eu ia posicioná-lo. A Vale fez uma encomenda de 5 navios, com eficácia já no estaleiro EISA, que é na Ilha do Governador. Em verdade, também uma outra empresa aqui do Rio de Janeiro, de navegação, chamada-se Laurim, contratou-se 2 navios de carga geral. Vão ser feitos aonde? No EISA também. E o EISA também tem um contrato de 10 navios já com a Venezuela. Isso é um outro ponto. Então, veja bem, a inanição existente no passado, ou seja, remota 3, 4 anos ou 20 anos que nós ficamos sem construção naval, hoje, na realidade, o estaleiro Ilha, que é o EISA, ele está com 19 contratos em carteira e está negociando mais contratos. Então, a demanda hoje existente, represada nesses últimos 20 anos, e com a política hoje instaurada pelo Estado e pelo Federal, nós temos uma possibilidade de termos aproximadamente mais 90 navios da Marinha Mercante Brasileira. Que bom. Mas, realmente, quem está dando o pontapé inicial é a Vale do Rio Doce, Laurim e, sem sombra de dúvida, Transpetro. O senhor fala, ele fala desses números que são animadores para a indústria naval. Esse número atingiu um teto para o que a gente pode produzir no Rio de Janeiro ou novas encomendas? Se a gente recebesse novas encomendas para o Estado, seria possível a gente suprir essa necessidade? Para vocês terem noção, nós estamos fechando um cronograma para os próximos 10 anos. Nós temos ainda ociosidade nos anos 2008 até 2020, aproximadamente de 25 navios novos, além do que já está previsto aí dentro do programa da Marinha Mercante. Desses 90 que você fala? A perspectiva... Além desses 90, você tem a possibilidade de atender mais 25 navios ano, com a capacidade instalada. Evidentemente, o Brasil está tendo uma série de estaleiros novos, né? E a capacidade aumentou. Para vocês terem noção, na década de 70, 80, nós tínhamos uma capacidade de fabricação de aço, no máximo 250 a 280 toneladas de aço, 1.000 toneladas de aço ano. Hoje, a capacidade instalada já está em 450 mil toneladas ano. Eu vou pedir só um minuto para o senhor, um minuto para o deputado, para o Benito, que a gente vai para o intervalo e a gente continua conversando no próximo bloco.